Olá, eu queria tratar com vocês sobre um dos temas mais sérios da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, é um dos temas mais sérios de qualquer grande cidade, que é a questão do transporte público. Qualquer metrópole, qualquer cidade, especialmente as grandes cidades, precisam tratar a questão do transporte com seriedade. E o que envolve a questão do transporte público não é simplesmente você fazer obras de melhorias de ruas. Isso é importante. Não é você fazer o BRT, no caso do Rio de Janeiro, um projeto que já está esgotado. Você vê que cidades menores do que o Rio de Janeiro, como Curitiba, por exemplo, elas estão trabalhando o VLP, que é o trem sobre pneus, né? E o Rio de Janeiro está entrando agora na questão do BRT. Menos mal que se faça isso, mas eu quero discutir aquilo que de fato afeta e tem afetado gravemente a vida da população da cidade do Rio de Janeiro, que é a questão do consórcio e do gerenciamento da própria prefeitura. A prefeitura tem feito um gerenciamento ineficiente. No primeiro ano no primeiro governo do prefeito Eduardo Paes, ele instituiu os chamados consórcios alimentadores, estabeleceu determinadas metas, nada disso vem sendo atingido. Você tem os consórcios que prestam serviços de gerenciamento, alimentação da linha de transporte em determinadas regiões, que é um fiasco. É absolutamente vergonhoso o que acontece, o que tem acontecido. Você tem, por exemplo, a chamada Área 5, alimentada pelo consórcio Santa Cruz. As empresas fechando as portas, né, com ônibus sucateados. 5 empresas já fecharam as portas da região: Algarve, Andorinha Rio, a Via Rio Class, e agora a Bangu. 5 empresas fecharam as portas. 5. As empresas que permanecem na região, a Barra, a Campo Grande, a Jabu, a Palmares, a Pégaso e a Recreio, com ônibus sucateados, na sua maioria, ônibus sem janelas, com chão quebrado, uma frota que não atende o quantitativo necessário. O cidadão ele fica cerca de 40 minutos a 1 hora num ponto de ônibus, num ponto de espera, ali esperando pelo ônibus. Isso é absolutamente inaceitável. Você demorar cerca de 2 horas e meia para chegar no centro da cidade, indo de Bangu, num percurso que você faria até em 40 minutos, é inaceitável. O cidadão perde oportunidade de trabalho, de emprego, é punido pelo seu patrão por falta de gerenciamento adequado da prefeitura. E sabe por que a prefeitura não consegue fazer isso? Porque a prefeitura não tem uma coisa básica: fiscalização. Prefeitura do Rio de Janeiro não tem poder de fiscalização sobre as empresas, sobre os consórcios que prestam serviço do transporte coletivo de ônibus da cidade. Mas ela dá concessão, ela dá licença e não fiscaliza. Senhor Eduardo Paes, o senhor está no final do seu 2º mandato. Não é possível que o senhor não tenha capacidade de reconhecer o problema e de agir para resolver o problema. O senhor ainda me quer apresentar um candidato à sua sucessão para continuar o seu governo? Se o senhor não consegue se atentar para um problema básico, essencial da população da cidade, o senhor realmente vai insistir em apresentar o Pedro Paulo como seu sucessor natural para dar continuidade a quê? A esse estado de incompetência? Senhores vereadores, se a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem fiscais para fiscalizar os ônibus, o povo do Rio de Janeiro elegeu os senhores para fiscalizar a Prefeitura e não para ser do grupo do prefeito. Então eu quero falar também aos senhores, especificamente nesse momento, aos vereadores da região. São 8 vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jorge Felipe, o primeiro secretário da Câmara de Vereadores, doutor Jairinho, o vereador Júnior da Lucinha, lá de Campo Grande, vereador William Coelho, lá de Sepitiba, vereador Marcelino de Almeida, de Bangu, vereador Eliseu Kessler,
de Campo Grande também, e o vereador Renato Moura, de Bangu. Os senhores não estão percebendo o que está acontecendo na região de vocês e o quanto a população dessa região está sofrendo com a questão do transporte público, que afeta inclusive os seus empregos. Quantas pessoas estão perdendo seus empregos porque não existe transporte público adequado e o camarada lá da cidade não quer contratar um cara de Bangu, de Campo Grande, porque ele sabe que ele não vai conseguir cumprir com o horário, e não vai conseguir cumprir com o horário porque a prefeitura não fiscaliza e porque os vereadores não fiscalizam a prefeitura. Está na hora da gente discutir essa questão com seriedade. Nós não podemos ficar com o transporte público da forma como ele está na cidade do Rio de Janeiro e, em especial, na área 5 da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, nós vamos tratar dessa questão. Estou discutindo essa questão, não é porque eu seja candidato, porque eu não sou candidato, mas é porque eu entendo que chegou a hora de discutirmos as questões com muita seriedade, de maneira a entendermos que nós precisamos de um rio que seja da gente e não um rio que seja deles. Não adianta um monte de obras se a gente não resolve o problema de fato que afeta a vida do povo dessa cidade. Por um rio que seja da gente, vamos discutir essa cidade.